3, 2 e 1, vamos lá. A cidade de Frankfurt é hoje em dia uma das mais conhecidas e desenvolvidas cidades da Europa e o maior centro financeiro e de infraestrutura viária da Alemanha. Seu panorama urbano abrange um contraste entre modernos arranha-céus e torres históricas concentradas no centro. Porém, há algumas décadas, a realidade era bem diferente. Imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Europa inteira passavam por uma crise social e econômica. A Alemanha, derrotada, era vista pelas outras potências mundiais como a causadora do conflito e, assim, sofreu severas punições a partir das cláusulas do Tratado de Versalhes. Este tratado determinava que o país germânico assumisse total responsabilidade pela guerra, pagasse indenizações aos países danificados e restringisse forças militares, entre outras medidas. Em meio ao caos, um projeto de planejamento urbano para a cidade, o Neue Frankfurt ou Nova Frankfurt, foi pensado. Ele durou de 1925 a 1930 e incluía todos os aspectos de desenho urbano para a reinvenção da mesma, com foco na construção de habitações que, na década de 20, não atendiam à necessidade populacional. As condições de higiene, infraestrutura, água corrente, iluminação e ventilação eram precárias. O então prefeito eleito em 1924, Ludwig Landmann, apontou o arquiteto Ernest May no ano de 1925 para liderar o projeto que resultou na construção de 12 a 15 mil unidades habitacionais ao final dos 5 anos, um número bem maior que o planejado. O governo buscava o crescimento da cidade a ponto de se tornar uma metrópole cosmopolita. May chegou a expandir os seus trabalhos para a União Soviética, mas quando descobriu que o governo stalinista na Rússia era bem menos receptivo que a República de Weimar na Alemanha, Hitler já estava no governo e o considerou um traidor socialista. Ernest May trabalhou em conjunto com uma equipe de jovens arquitetos, engenheiros, artistas e designers e tinha quase absoluto poder sobre toda a arquitetura e urbanismo de Frankfurt. Ele via o planejamento urbano como uma possibilidade direta de atingir igualdade social entre as classes e suas ideias foram um exemplo da concretização dos ideais modernistas no controle urbano, na industrialização da construção e na produção de alojamentos sociais, evidenciando a possível sintonia entre arquitetura, gestão e políticas urbanas sociais. Além disso, a sua proposta de construção habitacional procurou também fixar um homem estándar como destinatário das propostas. As casas funcionais exerciam a ideia de uma habitação organizada, implantando uma forma de viver. O arquiteto acreditava que a sua arquitetura deveria proporcionar um efeito educativo nas pessoas. Ele pretendia não só revolucionar as formas de educação, mas também as relações humanas e os modelos de cidade da época. O plano urbanístico também visava a descentralização dos bairros e se opôs a muitas teorias e práticas do momento, como a sofisticação de moradias, optando-se pela redução destas em tamanho e complexidade. Dessa forma, os edifícios nunca passavam de 4 andares, sendo mais comuns os de 2 ou 3 níveis. E o objetivo desse arranjo era proporcionar economia, uma vez que essas habitações eram feitas a fim de fornecer opções de baixo custo sem que perdessem a sua eficiência. A resposta arquitetônica de May para o trabalho que lhe foi designado pode ser resumida ao olhar a casa que ele projetou para si mesmo, um cubo austero feito de estuque branco para imitar o concreto armado que mais parece um módulo para um conjunto habitacional de massas. É uma arquitetura que representa a vida no dia a dia, uma simplicidade que o arquiteto enxergava na classe dos trabalhadores. A padronização era o caminho. Na aglomeração de um único modelo de edifício ou a repetição de fachadas semelhantes com formas simples, bem direcionadas e universais,
baseadas justamente na vida simples. A pré-fabricação era uma técnica bastante recorrente e uma padronização de elementos na planta, na materialidade e no design era seguida. Em geral, as plantas tinham de 2 a 3 espaços principais, uma sala reduzida de estar e jantar e outros 2 dormitórios adicionais com camas dobráveis ou beliches e a cozinha e o banheiro que eram geralmente pré-fabricados. Cada conjunto também incluía equipamentos comunitários, como lojas, igrejas, lavanderias ou escolas, além de jardins e terraços, herança dos estudos de Ernest May na Inglaterra sobre a arquitetura de Le Corbusier. Os elementos pontuais dos apartamentos, como janelas, peças de concreto e detalhes domésticos como puxadores de portas, móveis e aparelhos de cozinha, também seguiam uma linha. Curiosamente, muitas das edificações do arquiteto acabaram sendo muito caras para as classes mais baixas e foram povoadas pela classe média e intelectuais, indo contra a proposta original. As casas zigue-zague são uma das várias unidades do conjunto habitacional Siedlung-Bruck-Feldstraße, localizado a oeste do distrito de Niederrad. Esta pequena peça representa um bloco de apartamentos do conjunto. Ernest May projetou cada bloco com saída para a rua e acesso ao pátio interno, dispondo-os um ao lado do outro em fileira, como numa linha de montagem. Estes blocos eram idênticos, notando-se claramente a influência de um pensamento industrial e racional, buscando rápida produção e economia de recursos. Porém, isso não atrapalhou totalmente no conforto e qualidade do projeto. Para solucionar o problema de insolação forte ao sul e fraco ao norte, Ernest rotaciona cada um dos blocos em 45 graus. Isso traz 2 importantes resultados. Os cômodos passam a estar alinhados com o eixo leste-oeste, mas também toda a fachada do conjunto ganha movimento, cortando aquela sensação retilínea que poderia haver individualizando o bloco. Isto reflete a percepção cubista do movimento através do tempo e garante certa individualização, uma exclusividade mesmo dentro de uma linha de montagem, como na produção de um automóvel. Cada um é uma cópia do outro, porém sendo exclusivo para quem o compra. Apesar desta individualização, Ernest garante uma excelente sociabilidade com a criação do pátio interno, além da implantação do bloco destinado à lavanderia coletiva, creche e posto de saúde. O bloco era composto por 3 andares, contendo um sótão. A disposição dos andares e dos blocos garante a implantação de um terraço-jardim e de um espaço privado para uso como horta, além do grande jardim comunal. Cada apartamento ocupava metade do andar. Esta configuração garantia 6 apartamentos por bloco, além de um sótão com quarto como parte de cada apartamento. Esta planta dos apartamentos possuía 2 quartos voltados para a rua. A sala e a cozinha eram voltados para o pátio interno do conjunto. O conjunto foi, entre centenas, um dos mais bem-sucedidos projetos habitacionais de Ernest May, e até hoje cumpre a sua função residencial. Isso prova que a linha de pensamento do arquiteto foi capaz de atravessar gerações sem que o seu trabalho se tornasse obsoleto. Arquitetura Mackenzie.